irmãos, quero saudá-los com a graça e paz de Jesus. Gostei do novo layout aqui, tive há uns 15 dias atrás, aqui, conversando com o Rafael e com o presbítero Ivair, e falávamos, né, desse layout, ficou muito bom. E é bom estarmos novamente juntos aqui. E eu estava ali sentado, ouvindo o louvor e ouvindo a palavra do pastor Rafael, e me veio a lembrança de que já estamos em outubro, né, de 2020. Um ano atípico, um ano que se fala de um novo normal, um ano que tira de nós a oportunidade de nos abraçarmos, a oportunidade de ver o sorriso do outro, né, quando nos reunimos. Isso machuca o meu coração. Eu sou descendente de português e misturado com italiano. Eu gosto de abraçar, de apertar a mão bem forte. E aí a gente, né, tem que virar meio inglês, né? Aquela coisinha assim de longe. Isso machuca o coração. E aí então me veio à memória que nós servimos um Deus que trabalha na história. Na minha história, na tua história e na história da igreja. E pensando nesses 503 anos, e na história da igreja, nesses 503 anos, nós devemos dar glória a Deus. Porque nesses 503 anos, quantas pandemias ela já enfrentou? Quantos momentos difíceis a igreja do Senhor já enfrentou? Perseguição, morte, dor. Enfim, nesses 503 anos que falamos só de reforma, fora os outros 1000 e poucos anos desde o Pentecostes, porque a igreja nasce no Pentecostes, a igreja nasce lá em Jerusalém, e Deus sempre cuidou dela. Então, irmãos, eu tenho certeza que esse momento tem data marcada, tem data de validade. E vai chegar um momento na história da igreja que nós vamos olhar para trás e vamos dizer, mais uma vez o Senhor foi por nós. Mais uma vez o Senhor nos deu vitória. Vocês creem assim? Amém? Então, é esse Deus que marca a história que servimos. A esse Deus que se preocupa com a história de cada um de nós, com a história da família e com a história da igreja. É esse Deus que servimos e glorificamos. E por causa desse Deus, eu estou aqui ministrando essa palavra, estou aqui compartilhando com vocês. Deixei a minha igreja, né, a qual eu sou pastor titular, e estou aqui como tutor do pastor Rafael. Hoje, né, a igreja aqui, ela é congregação presbiterial, né, os membros estão arrolados à terceira igreja. Então, eu me sinto bem à vontade, porque sei que a igreja tem sido cuidada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, eu louvo a Deus por aqueles que têm o apoiado. Queridos, cooperem com ele, cooperem. A mensagem que eu trago hoje não está relacionado com o tema que vocês estão trabalhando, mas a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de desafio, do qual Jesus desafiou os seus discípulos e nos desafia hoje. E eu espero que você possa refletir no que nós temos para trazer nesta noite. Nós queremos trabalhar um versículo do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17.
E você que está nos assistindo pela live, Deus os abençoe, vai se aquietando, vai acompanhando aí também, para a glória do Senhor. E eu espero que você tenha preparado, acho que o pastor Rafael avisou, né? Você pode também participar da ceia conosco, né? Da palavra viva em Cristo Jesus. Você pode participar em sua casa no momento que estivermos participando. Assentado como os irmãos estão, acompanhe a leitura do versículo 17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Bom, à guisa de introdução, eu preciso dizer que o Evangelho de Marcos, ele é considerado o mais antigo de todos os evangelhos. E realmente, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Aí você pensa, mas não é Mateus? Não, não é Mateus. E também não é o livro mais antigo do Novo Testamento. Eu não tenho com certeza agora, mas é uma das cartas do apóstolo Paulo, se não me engano, é a carta de Efésios. É isso, pastor? Tessalonicenses, é isso mesmo. Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Então, quando o cânon foi formado, ele foi formado de uma forma didática. E de uma forma didática ele foi compilado. E a igreja então entendeu que os evangelhos deviam ser inseridos no Novo Testamento primeiro. Então nós temos primeiro a história de Jesus. E aí o Evangelho de Marcos é o mais antigo. Lucas e Mateus beberam dessa fonte. Ainda há uma outra teoria de uma fonte Q, né, de um periódico, de um escrito mais antigo do que o próprio o Evangelho de Marcos. Mas não tem como se provar, porque o que Deus preservou como milagre, porque a Bíblia é um milagre. E o que Deus preservou como palavra, nós temos aqui. E é interessante nós percebermos que o Evangelho de Marcos tem as suas características. O Evangelho de Marcos, ele anuncia boa notícia a respeito de Jesus Cristo, dando uma atenção especial à sua atividade constante. Nós não vemos Jesus parar no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus sempre está em movimento, no movimento constante, ora curando, ora aconselhando, ora pregando, sempre em movimento. Quase que, se você fizer uma leitura corrida, uma leitura extensiva, quase que não se respira de tanta ação de Jesus nesse Evangelho. Então, nessa atividade constante de sua autoridade, Jesus vai de um lugar para o outro, anunciando a vinda do reino de Deus, ensinando as multidões, fazendo milagres e curando doentes. E para ajudá-lo, ele escolhe então 12 homens, a quem chama de apóstolos. E esses, os apóstolos então, acompanham Jesus por toda parte. Jesus ensina a eles o mistério do reino de Deus, e depois esses apóstolos saem para anunciar a mensagem da salvação, curar as pessoas. Marcos evidencia que a autoridade de Jesus vem de Deus, que a autoridade que está sobre Jesus vem de Deus. Marcos faz questão de demonstrar que Jesus é aquele filho do homem anunciado pelo profeta Daniel. Jesus encarna em Marcos a profecia do filho do homem, do qual Daniel, o profeta, desenha, anuncia como aquele que viria para, numa ação, no poder do Espírito Santo, trazer palavra de vida e salvação a todos quanto o seguirem. O Filho do Homem, cujo foi
A escolha do próprio Deus para ser salvador de todos. Isso está registrado no capítulo 10, verso 45. Portanto, Jesus tem autoridade para expulsar demônios. E é interessante que o ministério de Jesus em Marcos começa com esse confronto com os demônios. Marcos já de bate-pronto mostra Jesus expulsando demônios. E esse Jesus expulsa demônios, cura os enfermos e anuncia o reino de Deus que vem. Demonstrando assim que esse Jesus tem autoridade no mundo espiritual e que esse Jesus tem autoridade sobre os demônios e principalmente sobre a mazela da doença. E que esse Jesus tem uma novidade da ação de Deus na história. Ou seja, esse Jesus é o Deus encarnado, o qual Marcos começa dizendo com uma introdução muito simples, de apenas um versículo, no capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele não precisa de mais nada para que aqueles que leem e aqueles que venham ouvir a sua palavra, a comunidade que venha ouvir o seu Evangelho, o que precisa saber é o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, é o próprio Evangelho. É a própria boa nova. É a própria boa notícia. E esse Jesus, com toda a autoridade, nesse mundo natural, onde os milagres são possíveis, pelo poder que ele tem vindo de Deus, aonde os demônios são subjugados pelo poder da sua palavra. E esse evangelho, então, segundo Marcos, começa com o batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. E termina com a ressurreição de Jesus. Começa então no capítulo 1, verso 9 ao 11, o seu ministério, e termina no capítulo 16, do verso 1 ao 8. E assim então, temos nesse evangelho algumas coisas bem características deste evangelho. Algumas coisas particulares desse evangelho. E a particularidade desse evangelho que Jesus é o Filho do Homem, aquele que veio para servir e não ser servido. E dentro dessas particularidades, Jesus então, segundo o Evangelho de Marcos, após escolher os 12 homens, dos quais ele chama de apóstolos, e aí, juntamente com os apóstolos, outros discípulos, Jesus então, no verso 17, depois de escolhê-los, né? Por exemplo, dá uma olhadinha no verso 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E o convite de Jesus é: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É o convite que eu quero trazer para vocês nessa noite. E é interessante que em cada geração Deus tem levantado homens para pescarem homens. E quando eu falo homens, eu falo no sentido genérico, homens e mulheres. Então eu vou usar uma linguagem exclusiva daqui para frente. Quando falar homens, eu vou também falar mulheres. Então Deus chama homens e mulheres através da história. Comemoramos no dia 31 de outubro, então, os 503 anos da reforma. Somos devedores a esses reformadores porque eles atenderam o vinde após mim. Esses homens, na pré-reforma, né, porque a reforma não é um passe de mágica. Lutero amanheceu num dia lá, pois pregou lá as teses, as 95 teses, e a reforma. Não foi assim. Há todo um movimento na história. Deus começa a trabalhar. A pré-reforma já tem um início há 100 anos antes da própria reforma. E a reforma vai se consolidando. A reforma vai se consolidando com outros reformadores. E entre estes outros, que tinha 8 anos quando da reforma, João Calvino tinha 8 anos quando a reforma iniciou. Aos 28 anos, ou seja, 20 anos depois da reforma,
ele então edita aquilo que vai dar a sistematização teológica do qual consolida a própria reforma. Se Lutero é o precursor, Calvino é aquele que vai solidificar a reforma. Homens que atenderam o vinde após mim do Senhor Jesus. Homens que, como Isaías, disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. E a minha oração e o meu pedido a Deus é que você, ouvindo essa mensagem, possa também se identificar como esse chamado, como pescadores. Até porque somos uma cidade litorânea, nós sabemos o que é pescar. Eu acho que muitos de vocês aqui já andaram pescando por aqui, né? Eu penso que sim, né? Olha lá, um águia balançou a cabeça. Então você sabe o que é pescar. Como pescar, as iscas que precisamos. Mesmo as mulheres têm ideia. Se não pescaram, mas já viram muitas histórias de pescadores, né? E sempre o maior escapa. Não é assim nas histórias do pescador? Né? Vai um tio teu, um cunhado, um esposo. Puxa vida, o maior eu perdi. Mas tá bom, então vamos comer o que ficou, né? Então, mesmo que você não tenha pescado, você mulher, mas você tem uma noção, você tem uma ideia do que acontece. Então, eu me sinto tranquilo com esta linguagem, com essa analogia do próprio Jesus. E é interessante que Jesus toma de empréstimo o próprio ofício dos homens que são chamados. Ele chama aqui André e Simão, é isso? Simão e André, irmãos. E o ofício desses homens era ser pescadores. Eles eram pescadores. Então Jesus toma do ofício, daquilo que eles sabem, da dificuldade do que é pescar. Nem sempre se vem com o peixe. Nem sempre. E aí o pescador diz: hoje foi o dia do peixe, não foi o dia do pescador. Todas as dificuldades envolvidas. E Jesus então empresta do ofício desses homens, do seu afazer, do seu dia a dia, e usa essa linguagem: vinde a mim, que vos fareis pescadores de homens. Então, vemos aqui que o Senhor Jesus chamou 2 de seus discípulos que estavam ativamente envolvidos no trabalho. Aí a primeira coisa que eu trago é que Deus chama quem está trabalhando, quem está em ação. Jesus sempre seleciona aqueles que estão engajados. Ele não chama aquele que está se omitindo, ou aquele que está inerte, em inércia. Jesus sempre tem o prazer de chamar aquele que se engaja, aquele que está engajado com o seu ofício, com o seu trabalho. Eu não sei qual é o seu ofício, eu não sei o que você faz, mas eu sei que você pode ser pescador, pescadora de homens. E se nós sonhamos com uma igreja pujante, se nós sonhamos com uma igreja forte, nós temos que nos engajarmos nessa pescaria. Nós temos que lançar as redes. Nós acostumamos, né? Nós estamos acostumados com a igreja mais como um comércio, como um supermercado. Abrimos a porta e esperamos a pessoa vir para comprar. Nós temos aqui algo para oferecer. Temos o evangelho como um produto. E colocamos o evangelho, a igreja de hoje tem colocado o evangelho nas prateleiras, cruzados os braços, esperando que as pessoas venham. Mas ao contrário, amados, nós somos portadores do evangelho. Nós somos o evangelho. Você é a boa notícia. Eu e você somos as boas novas, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso?
A palavra já diz, Paulo já diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Então eu e você, nós temos essa boa nova em nós. E essas boas novas só se espalham se nós abrirmos os nossos lábios, se nós proclamarmos, se nós lançarmos essa palavra. Uma coisa que você deve entender, que você não converte ninguém. Ah, pastor, mas eu não converto ninguém. Amém. Eu também nunca converti ninguém, graças a Deus. Eu gosto de uma história de que alguém chegou para Charles Finney. Se você não sabe quem é Charles Finney, foi um pregador do século XVIII, norte-americano. Atribuem a ele a salvação de mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Algumas histórias, como uma vez ele entra numa fábrica de roupas, caminhando, no meio das fábricas as pessoas caíam chorando, caíam pela manifestação da graça de Deus nesse homem. E Charles Finney tinha um princípio, que ele precisava falar de Jesus pelo menos uma vez por uma pessoa. No dia ele tinha que falar com alguém. E um dia ele estava terminando o dia, ele não tinha conseguido falar com ninguém. Já escurecendo, ele viu uma moça, né, uma jovem senhora, e aí ele foi atrás da mulher, a mulher apressou o passo, ele apressou o passo. A mulher aumentou o passo, ele aumentou o passo. A mulher começou a correr, ele correu atrás. E foi correndo, a mulher para um lado, eu para o outro. Aí a hora que a mulher cansou, que começou a gritar socorro, ele disse, não vou fazer mal para você. Eu só quero te dizer que Jesus te ama e que Ele tem um projeto para a tua vida e que Jesus é libertador. E aí alguém um dia disse assim, chegou e disse assim para Charles Finney, eu vi um convertido teu no bar lá, bêbado, caindo. Aí ele olhou assim e disse, ainda bem que é convertido meu. Porque se fosse convertido de Jesus, não estaria lá. Vocês perceberam? Vocês entenderam? Graças a Deus que não é ministério nosso a conversão. Quem é que convence do pecado e do juízo? É o Espírito Santo. O meu ministério, o meu papel como pescador de homens e o teu papel como pescador ou pescadora de homens e mulheres é anunciar o Evangelho. É anunciar essa palavra viva, é proclamar o Evangelho. E ao proclamar o Evangelho, descansar, não perder a oportunidade de falar do amor, da graça, dessa maravilhosa graça que cantamos. E parabéns, viu? Pelo modo como foi executada essa canção. Foi prazeroso ouvir e cantar a maravilhosa graça. Mas essa maravilhosa graça só vai alcançar o teu amigo de trabalho, o teu amigo de escola, se você abrir os teus lábios e manifestar, lançando as redes do Evangelho. E é isso que temos que fazer, é a nossa responsabilidade. E Jesus, então, vê esses dois homens trabalhando, pescadores de peixes, e olha para eles e percebem neles o potencial desses pescadores de peixes tornarem-se pescadores de homens. E todos nós aqui temos um potencial. E o potencial é o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, não tenha vergonha de abrir teus lábios. Assim como um verdadeiro pescador sabe atrair os peixes, pescadores de homens devem estudar a maneira de pensar, os costumes, perceber as vidas das pessoas.
Os pescadores de homens, em segundo lugar, necessitam ter tato e sabedoria. Tato e sabedoria para lançar essa palavra, para manifestar essa palavra graciosa e ser o portador e proclamador desse evangelho, para que possa haver libertação a outras pessoas, a outros corações. E é interessante que em Mateus 10, 16, Jesus então, ele envia os seus discípulos para pescarem. E olha o que Jesus fala lá em Mateus 10, 16. Ele diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tato e sabedoria. É verdade, amados. Vocês lembram que quando Isaías tem a visão do Senhor lá no capítulo 6 do seu livro, ele contempla Deus, o Senhor dos Exércitos. Ele diz: ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e tem mais um problema, mais um agravante. Eu habito entre um povo de lábios impuros, de impuros lábios. Percebem isso? Isso é uma realidade, irmãos. As pessoas não querem ouvir o evangelho. Ao contrário, eles querem distância do evangelho. Os teus amigos não querem ouvir de Jesus. Mas há uma outra maneira de se pregar o evangelho, que é o testemunho de vida. Eu oro para que você nunca seja o agente, que você nunca seja, ou seja, o agente da seguinte frase: eu ser crente como fulano, prefiro estar onde estou. Alguém já viu essa frase? Alguém já ouviu isso? Ou só na França, pastor Rafael? Só lá, né? Quantas vezes nós somos envergonhados porque pessoas envergonharam o evangelho, e por causa de envergonhar o evangelho pelo mau testemunho, homens e mulheres que professam a Jesus, mas que não mudaram de vida, que não se engajaram com o evangelho, que continuam fazendo as mesmas coisas que faziam, estão envergonhando essa maravilhosa graça com as atitudes de quem não conhece a verdadeira graça. Por isso, a prudência, por isso, a necessidade da simplicidade, por isso, esse tato, e principalmente a moralidade e a autoridade espiritual de pregar esse evangelho que liberta. Para que não sejamos esse agente de maldição em vez de bênção. E a vida de alguns, e a vida de algumas pessoas na igreja tem sido tropeço para que pessoas venham ao evangelho. Eu quero contar uma história muito triste aqui agora. Um amigo meu, isso aconteceu na região de Londrina, pastor de uma pequena igreja, trabalhando com uma família, trabalhou 4 meses com uma família, discipulando, obrigado, querido, ensinando e convidando para assistir um culto.
E aí então, até que um dia a família toda foram. Eram os pais, 3 filhos já jovens, mais um na adolescência e mais um bebê. Então eram 6 pessoas, mais o bebê. E foram, daí disseram, o pastor ligou, vocês vão vir hoje? Vamos sim, pastor, pode contar conosco. E aí, realmente, quando começou o culto, um pouquinho antes eles chegaram, o pastor abraçou, agradeceu, e aqueles irmãos entraram, aquelas pessoas entraram, dos quais o pastor investiu 4 meses. Toda semana estava lá, falando, anunciando o evangelho, levou a família a Jesus e agora finalmente estava colhendo o fruto do seu trabalho. Começou, deu abertura do culto, foi para o louvor. Na segunda canção, a família se levanta e sai. A família se levanta e sai. O pastor não tinha como fazer nada, e a família foi embora. Aí o pastor pregou, esse pastor amigo meu, ele pregou muito triste, porque sabia que havia acontecido algo e ele não sabia. E aí então, ao terminar o culto, ele chega em casa, pega o telefone e liga. Liga para o chefe da família e diz assim: o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguém ficou passando mal? Vocês se sentiram mal? Não foram bem acolhidos? Não, pastor, a gente foi muito bem acolhido. O problema é que o baterista de vocês, ele vende drogas na porta do colégio do meu filho. Então não tem como ficar numa igreja, né, pastor, que é difícil, foi difícil para nós. Ele trafica. E estava lá tocando a bateria, pastor, não tem como. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O testemunho de alguns tem afastado muitos da igreja. O mau testemunho de alguns. Ao invés de serem pescadores, eles são poluidores. Poluem o ambiente. De tal forma que aquilo que foi pescado é perdido. São agentes que trazem a degeneração, algo podre. E isso sem a cura, sem a manifestação do evangelho. Eu não sei como que o pastor não sabia, né, de que o baterista da sua igreja era... Mas muitas vezes o pastor é o último a saber, né? Algumas vezes, quase sempre, né? Nós somos os últimos a saber. E assim, então, 4 meses de trabalho. Eu não sei depois o que aconteceu com a família, se eles foram para uma outra igreja, se ainda permanecem, eu não sei. Eu sei que aconteceu isso. E eu trago isso, amados. Sabe por quê? Porque faltou prudência. E a prudência está em nosso bom testemunho. Uma igreja que tem bom testemunho, a ação libertadora do evangelho é real e ela é plena. Ainda nessa questão de tato e sabedoria, o livro de Provérbios, no capítulo 11, verso 30, diz diz o seguinte, que o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Particularidade desse provérbio. A primeira é que a retidão tem um fruto. Ou seja, o bom testemunho tem um fruto. E esse fruto traz vida. A retidão, a honestidade traz vida. E aqui eu quero contar duas coisas. A primeira é uma frase
de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi chanceler e foi um político muito hábil, muito inteligente, muito sábio. E Rui Barbosa, 200 anos atrás, ele disse o seguinte, que chegaria um dia em que a pessoa honesta teria vergonha da sua honestidade. O honesto haveria de ter vergonha da sua honestidade. E nós vivemos esse dia. Porque não há retidão. Há uma frase também no filme... puxa vida. Acabei de lembrar e... Barbaridade. Como é que é o nome do filme? Estava aqui, eu falei do Rui Barbosa e foi embora. Bom, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é que me veio agora, não marquei aqui, mas cabe aqui. Conta a história de um banqueiro que foi acusado falsamente, uma acusação falsa, de que ele havia assassinado a mulher dele. É que tudo apontava para ele. E ele é preso. E ele fica 20 anos preso, até que ele escapa da prisão. E lá na prisão ele tem um amigo que ele conversa muito. Aí lá dentro ele começa a lavar dinheiro, como banqueiro, ele começa a lavar dinheiro para o diretor da prisão. O diretor da prisão arma um esquema para ele fazer lavagem de dinheiro. E aí então ele cria um personagem fora da prisão e aí ele começa a desviar algum dinheiro para ele próprio. Para ele próprio. E esse amigo diz assim, poxa, então você está, de certa forma, tendo um salário. Já que ele não paga nada para você está fazendo... Sim, é mais do que justo eu ter um salário. E aí então esse prisioneiro diz assim, engraçado que lá fora eu era um homem mais reto que uma flecha. A minha vida era reta como uma flecha. Precisou eu vir para a prisão para fazer o que eu estou fazendo. Então, amados, a retidão, a honestidade é a árvore de vida. E aquele que conquista almas é sábio. Então nós temos sido muito... nós estamos longe dessa sabedoria. Todo ano eu faço um desafio à terceira igreja. Todo ano eu faço um desafio aos membros da terceira igreja. E o meu desafio é que cada membro da igreja ore para trazer uma alma para Jesus. Para que gere um filho na fé. Não me responda. Você é pai na fé? Tem alguém aqui que é teu filho na fé? Quantos anos você está aqui? E você não produziu nenhum filho na fé ainda? Você já perguntou o que está de errado? Você tem orado para ser um pescador de homens? Você tem se disposto a ser uma pescadora de outras mulheres? Sabe, vai anos e vem anos. Desculpa, presbítero Ivaí, mas vai. Os anos vão passando e nós vamos encruando. E a esterilidade espiritual em nós, ela vai perpetuando. Eu não consigo entender uma pessoa 10 anos na igreja e não teve a experiência de ter um filho na fé. 10 anos na igreja e não tem um filho na fé. Alguém que ele, sabe, que ele vai chegar nos céus e a pessoa vai estar com ele nos céus porque ele gerou, ele possibilitou. É um pescado dele. É alguém que ele lançou a rede e pescou para Jesus. Olha, eu estou falando de 10 anos.
Amados, 5 anos na igreja sem ser pai espiritual já é um absurdo. Cinco anos sem gerar um outro é um absurdo. O que nós estamos fazendo com o chamado? O que nós estamos fazendo como frutos da reforma? O meu coração está dolorido, mas todos os anos, janeiro e fevereiro, eu cobro. Março eu vou cobrando. Junho, eu digo, ainda tem 6 meses. Em junho ainda eu falei para a igreja, irmãos, ainda você tem 6 meses para trazer alguém a Jesus. Eu não sei aonde que foi que a igreja começou, os membros da igreja, começou a terceirizar a salvação ao pastor. Concorda comigo, meu irmão? A igreja terceirizou o crescimento ao pastor. O que eu tenho que fazer é o que eu estou fazendo aqui. É desafiando você, como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus, a frutificar. Porque senão, amados, você vai ser um daqueles que entra aqui, daqui a 2 anos, você vai entrar, e teve gente que já fez isso aqui, já teve gente que já fez isso aqui, isso que eu vou falar lá na terceira igreja, vai entrar assim, poxa, mas os mesmos rostos, as mesmas pessoas, que igreja é essa que não cresce? Não cresce por quê? Porque não se lança a rede. Quem faz essa pergunta é o maior culpado. Quem faz essa afirmação é o maior culpado. Não tem assumido, não tem sido engajado com o desafio. E agora eu quero lançar esse desafio. Sei que está apertado o prazo aí, né? Mas ainda você tem 2 meses ainda de possibilidade de ser pai, mãe na fé, esse ano 2020. Se você não for, peça misericórdia e se prepare para 2021 e já comece a orar. Comece a orar. Vocês lembram de Finney? Que eu contei a história? O biográfico dele, né? Não conta se a mulher que ele correu atrás se converteu. Não conta. Mas ele cumpriu um propósito que ele tinha, de falar de Jesus uma vez ao dia, para alguém. Não quero que você faça isso. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos fale de Jesus uma vez por semana para alguém. Uma vez por mês. Os dias se passam, as oportunidades. No campo missionário, quando eu estive no campo missionário, eu fazia a seguinte oração: Senhor, me coloca na minha frente hoje alguém para falar do teu evangelho. Me dê uma oportunidade para eu falar do teu evangelho. E me faça atento. E um dia então eu estava meio cabreiro da vida, bravo com algumas coisas, algumas situações eclesiásticas, cansado. Eu falei para ele que eu vou pescar lambari no riozinho que tinha lá, num arrozal lá em Tubarão. Eu fui plantar a igreja lá. 4 meses trabalhando e sem fruto, e uma dificuldade de todas as áreas, familiares, financeira, o projeto missionário na época não era da Igreja Nacional, era do presbitério. Meu, difícil, muito difícil. Peguei a minha varinha de pescar e fui pescar lambari. Porque no riozinho pequeno, né? Só pega lambarizinho assim. Os peixes desse tamanho. De vez em quando pega um bagrinho assim. E eu tô lá, né? Tô ali.
De repente chega um rapaz, o Cláudio, eu ali. Aí ele, bom dia, tudo bem? Eu disse, tá, tudo bem. O senhor está pescando? Quase que eu respondi, não, eu estou... Eu quase que respondi, né? Eu estava cabreiro, estava muito bravo. Aí, né, eu estou pescando, mas não tem nada não. Aí ele falou assim, sabe o que é? Meu pai é pai de santo. Aí quando ele falou meu pai é pai de santo, eu digo, opa, eu orei que eu queria uma oportunidade. Larguei a minhoca tomando banho no anzol, deixei a minhoca tomando banho e fui pescar outro peixe. E naquele dia, eu e aquele moço dobramos os joelhos naquele rio. E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, casado, ele frequenta uma igreja Assembleia de Deus lá em Tubarão. Até a última notícia que eu tive dele, faz muitos anos, mas essa foi a última notícia que eu tive dele. E caminhou conosco, né, Erika? Caminhou conosco durante os anos os 4 anos que eu estive lá, ele caminhou conosco. Na época até tentou se preparar para ser pregador e tal, mas aí ele teve alguns problemas com os pais dele, principalmente com o pai dele, que era pai de santo. E estava preparando ele para assumir o terreiro. Então, queridos, o mesmo chamado que Jesus chamou a Simão e a André, ele está dando hoje. Vinde após mim, eu quero te fazer pescador de homens. O mesmo chamado que Deus deu a Isaías, lá no capítulo 6, está fazendo hoje. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Concluindo, eu quero dizer que não se deve desanimar. Se você já testemunhou e não viu frutos, não desanime. Tenha consciência que você não é teu dever converter ninguém. Você não precisa converter ninguém. Qual é o teu dever? Lançar a rede. Lançar a isca. O teu dever é falar de Jesus. E, por último, ter a consciência dos perigos. Tem muitos perigos envolvidos para aqueles que se decidem a pagar o preço. O inferno se levanta contra aqueles que saem da inércia. O inferno se levanta contra aqueles que pegam as redes nas mãos para pescarem homens. O inferno se levanta de uma forma muito grande. E Jesus, então, em Mateus capítulo 10, 16, quando ele envia, né, eu já li o primeiro versículo, 16, né, ele diz, eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí ele diz assim no verso 17, tenham cuidado. Tenham cuidado. Pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Ou seja, os homens vão se levantar. Os agentes de Satanás se levantarão. Mas não desistam. Atendam ao chamado do Senhor Jesus. Deixem imediatamente suas redes. E se levantem em nome do Senhor. E sejam homens e mulheres que proclamam esse evangelho. Amém?